Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Ministério Levanta e Anda. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre o texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, onde narra ali a grande batalha entre Davi e Golias. Essa história ela tem sido pregada em muitos lugares, diversas vezes e de várias maneiras diferentes. Porém, aquela que é mais tradicional é aquele tipo de mensagem que, na hora de fazer as aplicações, o pregador diz: olha, assim como Davi derrubou aquele gigante, você também vai derrubar todos os gigantes que surgirem diante de você. Você vai derrubar todos os problemas que surgirem diante de você. Ou seja, a aplicação ela acaba sendo um pouco triunfalista. Na verdade, ela é muito triunfalista. Ou seja, te coloca como sendo aquele que vai derrubar todos os seus inimigos, todos os problemas, ou seja, tudo aquilo que se tornou um gigante diante de você. Você é o Davizinho, aquele coitadinho que foi ali, mas que se tornou um grande vencedor e derruba todos esses gigantes. E eu quero falar para você aqui, eu quero tentar trazer para você uma nova perspectiva a respeito desse texto e eu espero que te abençoe. A perspectiva é a seguinte: eu quero falar um pouco aqui sobre tipologia. No Antigo Testamento nós vemos várias tipologias mostrando, por exemplo, algo que lá no Novo Testamento teria o seu cumprimento, né, a sua revelação plena, assim dizendo. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, lá na época em que o templo foi instituído, na época em que os hebreus eles tinham que fazer sacrifícios, né? Eles tinham ali que sacrificar, por exemplo, cordeiros, sacrificar animais para que os seus pecados fossem perdoados. Aqueles animais, eles tiveram ali a sua aplicação primária naquele tempo, pelo pecado daquele povo e tudo mais, mas aqueles sacrifícios estavam apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, estavam apontando para Jesus. Ok, todo mundo entende esse tipo de tipologia que eu estou citando aqui. Porém, há um outro tipo que é bem interessante da gente analisar, que é a respeito de pessoas, de acontecimentos. Por exemplo, um exemplo de pessoa que em alguns momentos da vida foi um tipo de Cristo, nós podemos ver, por exemplo, José. José, aquele José lá do Egito, que foi ali vendido pelos seus irmãos, que foi preso, que foi tratado de forma tão humilhante e que no final de tudo se tornou ali o governador do Egito, ou seja, ele estava agora acima de todos os seus irmãos. Então, José, em alguns momentos da vida dele, ele estava ali tipificando a obra que Cristo viria fazer e alguns acontecimentos que haveria na vida de Cristo. Um outro exemplo é Moisés. Moisés, por exemplo, em alguns momentos, ele, por exemplo, vai lá e tira o povo do Egito e traz o povo em direção à terra prometida, assim como Cristo, quando veio aqui na terra, ele nos tirou da escravidão do pecado e nos leva agora em direção à terra prometida. Entende? Então, em alguns momentos, alguns personagens no Antigo Testamento, algumas pessoas ali no Antigo Testamento, elas estavam representando a Cristo e elas estavam apontando para a ação que Cristo viria fazer aqui na terra. Beleza, isso todo mundo compreende. Porém, na maioria das vezes em que a história de Davi e Golias é pregada, as pessoas desconsideram isso e acabam trazendo a tipologia para os nossos dias, esquecendo que na própria palavra de Deus ela tem um cumprimento também. Quando a gente olha, vamos lembrar novamente aqui de 1 Samuel capítulo 17, a batalha entre o gigante filisteu Golias e o guerreiro, aquele pequenino guerreiro israelita Davi. A batalha estava acontecendo da seguinte forma: os filisteus estavam em guerra contra os israelitas, mas eles não estavam ali se degladiando entre si, os dois exércitos. Por quê? Porque Golias, um gigante, um homem muito forte, poderoso ali dentre os filisteus, estava lançando um desafio dia após dia para os israelitas, falando com eles o seguinte: olha, se algum de vocês aí tem coragem de vir aqui e lutar comigo, aquele que sair vencedor vai se tornar, né, o exército que perder vai se tornar escravo do exército que sair vitorioso. E não precisa dos dois exércitos lutarem. Um único homem vem aqui, guerreia junto comigo, quem sair vencedor dessa história ganha a batalha. E é claro, por ele ser muito grande, ele estava ali em vantagem. Ele botava medo em todo mundo, tanto que ele lançou aquele desafio durante vários dias. Até que chega um dia, Davi vai levar suprimento para os seus irmãos, ele não era daqueles guerreiros que estavam ali na batalha. Quando ele leva suprimento para os seus irmãos, ele escuta, né, o gigante ali falando aquelas blasfêmias contra Deus, contra o povo de Israel e tal. E aí Davi ele não gosta daquilo e ele fala: olha, eu vou ir lá e vou enfrentar esse gigante. Ele vai até Saul, depois disso, né, os irmãos dele até tentam deixar ele de lado, falar que ele não vai naquela, né, Saul tenta até dar uma armadura para Davi, ele deixa tudo isso de lado, ele vai lá simplesmente com uma funda, com algumas pedras,
ao encontro daquele gigante, e quando pensa que não, Davi lança uma pedra, derruba aquele gigante, depois ele pega aquele gigante ali, corta a cabeça dele e vence a batalha. Beleza, o povo de Israel entra em guerra ali e vence os filisteus. Quando a gente ouve essa história, na maioria das vezes, quando chega na parte das aplicações, em que o pregador vai aplicar o texto agora para a sua audiência, para as pessoas que estão ouvindo a mensagem, na maioria das vezes as aplicações são triunfalistas. Ou seja, assim como Davi venceu aquele gigante, você também vai vencer os gigantes que surgem diante de você. Nesse momento, o povo gosta desse tipo de aplicação, as pessoas gostam de se sentir bem, mas esse não é o tipo de aplicação ideal para esse texto em específico. O ideal seria a gente fazer a aplicação com base no que aquele texto estava apontando. E aquele texto ali, aquela passagem, estava apontando, assim como uma tipologia, para algo que aconteceria e que nós teríamos a revelação maior lá no Novo Testamento. Você quer ver só como que nós vamos encontrar cada papel dentro daquela história lá do Antigo Testamento, e as aplicações elas ficam muito mais sensatas? Preste atenção, se nós olharmos para aquela história, nós vamos ver que ali há um povo amedrontado, há um gigante imponente colocando medo nesse povo, e há agora um pequenino guerreiro que surge e derruba aquele gigante. Se nós formos analisar essa história com base na história da redenção, nós vamos ver que, assim como havia um grande guerreiro ali desafiando e botando medo nas pessoas, no exército israelita, assim também existe um inimigo das nossas almas, existe Satanás, por exemplo, a morte, que estava ali sempre impondo medo sobre as pessoas. A morte colocando medo sobre todo mundo, porque ela tinha de fato domínio sobre todas as pessoas. Ninguém tinha coragem de enfrentá-la, porque ela sempre sairia vitoriosa nessa batalha. E aí, o que aconteceu lá na história então? Davi, um pequenino, veio aqui e derrubou aquele gigante. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver que Cristo, ele se fez pequeno. Cristo se colocou como menor dentre os seus irmãos. Cristo veio aqui, se humilhou, esteve em forma humana e, achado em forma humana, se humilhando cada vez mais, ele morre morte de cruz. Só que ao terceiro dia ele ressuscita, e a sua ressurreição comprova a derrota da morte, a derrota de Satanás, ou seja, Cristo despojou Satanás quando ele venceu ao ressuscitar ao terceiro dia. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos ver que Davi, naquela história, ele estava ali tipificando a vitória de Cristo, que se fez pequeno, mas venceu aquele gigante que colocava medo em todo mundo, a morte, Satanás, entende? E agora nós conseguimos, dentro dessa história, nos encontrar também. Se nós não somos o Davi da história, porque Davi está representando Jesus. Se nós não somos também o Golias, porque o Golias está representando aqui, por exemplo, o nosso arqui-inimigo, que é Satanás. Por exemplo, a morte, que impõe medo e terror sobre todos os seres humanos. Então, quem somos nós nessa história? Se você olhar, a história narra que conforme Golias desafiava o povo de Deus, os homens ali de Israel, aquele exército, ele estava acanhado. Ninguém teve coragem de enfrentar Golias. Então, se formos para nos localizar na tipologia dessa história, nós somos exatamente aquele povo que estava com medo de enfrentar aquele gigante porque sabia que não poderia vencê-lo. Nós somos como o exército de Israel. E quando nós conseguimos ver-nos dentro dessa história dessa forma, isso faz com que as aplicações agora elas fiquem muito mais poderosas do que dizer que eu vou vencer os gigantes que surgem diante de mim. Sabe por quê? Porque agora, ao invés de aplicar dizendo, assim como Davi venceu o gigante, você vai vencer os problemas que surgem diante de você, eu consigo agora aplicar da seguinte forma: olha, eu e você não tínhamos capacidade para vencer aquele gigante, para vencer a morte, para vencer Satanás. Nós éramos escravos do pecado. Mas sabe de uma coisa? O nosso Senhor Jesus, ele se tornou pequeno, mas mesmo se tornando pequeno, ele venceu esse gigante. Ele venceu a morte. Ele venceu Satanás. E agora a vitória dele é também a nossa vitória. O exército israelita se alegrou quando Davi venceu o gigante. O exército israelita fez festa porque Davi venceu aquele gigante, aquele exército agora se tornou escravo do exército do povo de Deus. Entende? Quando eu entendo isso e aplico isso, eu posso te dizer, se alegre, porque o nosso Senhor Jesus já venceu essa peleja. O nosso Senhor Jesus já derrotou aquele gigante que te causava medo. O pecado não tem mais domínio sobre você, porque quando o nosso Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu o pecado. E hoje, nós que fazemos parte desse exército, que fazemos parte da família de Deus, nós podemos nos alegrar porque Cristo venceu por nós. E essa aplicação se torna muito mais poderosa, sabe por quê? Porque agora, ao invés de dizer que assim como Davi venceu, você vai vencer
vencer os gigantes, eu posso dizer o seguinte: assim como Davi venceu, e assim como Cristo venceu a morte lá na cruz, nele, em Cristo Jesus, você pode se alegrar porque você é mais do que vencedor. O inimigo que te causava medo não causa mais, porque o seu Senhor e Mestre, ele se fez pequeno para depois vir aqui e derrotar a morte, o diabo e tudo aquilo que pudesse vir contra a sua vida. Então se alegre, não pela força dos seus braços, porque você não tem capacidade para poder vencer esse gigante, mas porque o seu Senhor Jesus, ele veio aqui e derrotou esse gigante no seu lugar para que você pudesse viver eternamente. Você viu só como esse tipo de aplicação, quando nós tiramos o homem do centro e colocamos Jesus no centro, ela faz muito mais sentido, biblicamente falando, e ela se torna muito mais poderosa, porque agora, quando eu for atingido por alguma situação difícil, alguma situação complicada diante de mim, eu não preciso confiar nas minhas forças, eu confio na força de Jesus, e eu sei que ele vai vencer por mim, eu estando bem ou eu estando mal, ele já venceu lá na cruz, e ele já me fez mais do que vencedor, compreende? Então, eu quero deixar essa mensagem para você, eu espero que tenha te abençoado, e eu te peço, se você foi abençoado de alguma forma, curta, comente, diga o que você achou do vídeo, e, é claro, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas através dessa mensagem. E olha só, sempre que você ouvir essa história, lembre-se disso: o seu Senhor venceu lá na cruz por você. Assim como Davi um dia venceu, e Davi era só um tipo, uma sombra do nosso Senhor Jesus, hoje você pode se alegrar porque você faz parte de um exército vitorioso. Você faz parte do povo de Deus, a igreja do Senhor que é vitoriosa nessa terra. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo.